Então, por exemplo, se tiver uma função com gráfico dado assim, que é função x elevado a 3, já sabemos que esse de f de x, f' de x tem gráfico mesmo de uma parábola, não é uma reta. Sim. Mas então, a fórmula que temos aqui é 3x elevado a 2. Mas no qualquer ponto sobre o gráfico que você está procurando, essa é reta tangente. Essa é uma reta que tem a fórmula como y igual a m de x mais um número b. Então, isto não implica que f' de x tem uma equação que é igual à equação da reta tangente. Não é. Ah, tá, tudo bem. A Agora equação entendi. de f' de x não é a equação da reta tangente. O valor, o que vocês podem dizer? O valor de f', por exemplo, no ponto A, é exatamente igual à inclinação da reta tangente no ponto A. Mas não implica que a equação de f' é a equação da reta tangente. Muitas vezes a equação de f' não é uma reta. Ainda que seja uma reta, não implica que essa equação é a equação da reta tangente. É bem diferente. Tá, agora entendi. Obrigado, professor. Não tem nada. Então vamos continuar com taxa de variação. Taxa de variação realmente tem o mesmo assunto, mas aqui temos um gráfico de novo, temos uma quantidade que está dependente de outra quantidade. Por exemplo, temos uma quantidade de y que está dependente de outra quantidade de x, dado pela uma função f de x. De novo, da mesma maneira, nós podemos considerar o gráfico dessa função e olhamos para as diferenças entre os x's, as diferenças entre os valores de y. Quando que nós consideramos uma variação entre as x's, consideramos delta de x como x2 menos x1, fizemos variação de x. E temos variação correspondente com y, que vai ser y2 menos y1. Se considerarmos a taxa média de variação, a taxa média de variação vai ser o quociente de delta y sobre delta x. Olhando sobre o gráfico, isto está dizendo que nós olhamos para a delta y sobre delta x. Parece de novo, estamos considerando essa reta secante do gráfico, olhamos para a inclinação dessa reta secante, tem o mesmo conceito da inclinação, e quando que consideramos essa taxa de variação de x taxa bem pequena, ou seja, quando que consideramos delta de x tende a zero, realmente nós estamos considerando pontos sobregráficos e as retas sobregráficas, que são retas secantes, até pegar a reta tangente naquele ponto. Então, essa variação de x, que nós chamamos de incremento de x, quando que delta de x tende a zero, ou seja, quando que x2 tende a x1, nós temos uma taxa instantânea de variação
que vai ser definida como limite das taxas médias de variação quando que delta de x tende a zero. Isto é igual da derivada da função no ponto x igual a 1. Porque aqui x2 está tendendo a x1. Então, quando que estamos falando sobre taxa instantânea de uma variação, estamos falando sobre a derivada dessa função no primeiro ponto de x1. Então, o conceito vai ser o mesmo conceito da derivação, o mesmo conceito de inclinação da reta tangente. Vai ser a mesma pergunta. Mas o que realmente agora queria falar com vocês realmente já vimos sobre os conceitos de decrescimento e crescimento, a inclinação positiva ou negativa, mas outra coisa que eu gostaria de falar é que quando que a derivada da função no ponto seja um número grande, então isso está implicando que a função naquele ponto é bem íngreme ou bem inclinada. Grande eu estou dizendo que no sentido de valor absoluto, porque pode ser grande, mas negativo. Mas ainda a função fica assim, poderia ser assim, poderia ser, nossa função ficaria assim. Então, nesse ponto, por exemplo, ou nesse ponto, ainda que a derivação é um número negativo, mas realmente a derivação vai ser um número grande negativo. Isto significa que o gráfico da função é muito inclinada, assim, inclinada em íngreme. Ou seja, vai dizer que a variação dos valores da função naquele ponto, por exemplo, o ponto P, quanto que só consideramos um intervalo pequeno sobre x, é muito mais nos pontos, por exemplo, o ponto Q, aqui, tal que a função parecia achatada. Achatada quando que o valor da derivação, o valor da derivada de uma função é um valor pequeno, no sentido valor absoluto, porque pode ser negativo, mas ainda no sentido do valor absoluto seja um número pequeno. Então, por exemplo, aqui temos inclinação negativa, mas a curva é mais achatada, como aqui. É mais achatada, aqui é mais achatada, mas nos pontos aqui a curva é mais inclinada em íngreme. Então, a derivação daqueles pontos, o valor absoluto deveria ser um número maior, um número grande do que esses pontos. O que eu estou falando? Realmente isto vai dizer, aqui no intervalo desse tempo, eu vou dizer, por exemplo, uma variação de delta x igual a 1. O valor da função aqui é esse valor. O valor da função nesse ponto aqui é esse valor. Então, a diferença, a variação entre os valores da função nesse intervalo curto fica maior do que considerar, por exemplo, o mesmo intervalo delta de x aqui. Consideramos os pontos correspondentes sobre essa curva, que nesse intervalo é um pouco achatado, procurando os valores correspondentes sobre esses pontos, a diferença entre esses dois valores é bem pouco, mas aqui é pouco, mas aqui é maior. Isso está dizendo que a inclinação aqui é maior do que a inclinação aqui, ou a curva aqui é mais inclinada do que essa parte.
Essas são informações que nós podemos usar pela derivada de uma função nas pontas. São conceitos que devemos considerar. Por exemplo, vocês podem usar esses conceitos para resolver esse tipo de exemplos. Vão perguntar sobre o gráfico da função g de x, eles vão dizer que vamos ordenar esses números 0, g' de menos 2, g' de 0, g' 2 e g' de 4, na ordem crescente. Então, vocês deveriam perceber só pelo gráfico onde a função é bem inclinada, então a derivada deveria ser maior. Onde a derivação é negativa, onde a derivação é positiva, coisas assim. Então, vamos ver. Temos um número 0. No ponto de menos x igual a menos 2, a função está crescente. A linha tangente vai ser essa linha. Tem essa inclinação. No x igual a 0, a função está decrescente. A derivada no ponto 0 deveria ser um número negativo. Considerando a reta tangente, também vai explicar que realmente a inclinação é negativa. O ângulo é obtuso. No ponto x igual a 2, a função está crescente, mas a inclinação da reta tangente é menor, olhando. É menor do que a inclinação no ponto x igual a menos 2. Se considerar, a curva é um pouco mais achatada do que no ponto x igual a menos 2. No ponto x igual a 4, ainda mais achatada. Mais positivo, porque a função ainda está crescente e é mais positivo. Então, vou escrever. No ponto de g' de 0, a derivada é negativa. Depois temos o número 0. Os outros derivadas são números positivos, mas primeiro deveria ser g' de 4. Depois, g' de 2 é maior. Depois, g' de menos 2. Então, a resposta é baseada em entender a noção da inclinação da reta tangente. Porque nós não temos o gráfico da função g', ou nós não temos a equação da g', só temos o gráfico da função g. Então, a partir do gráfico da função g, olhando para as retas tangentes naquele ponto, a inclinação deles vão dar informação sobre os valores de g' ou derivada. Um exemplo. Se uma equação de uma reta tangente à curva y igual a f de x, no ponto onde que a igual a 2, seja essa reta y igual a 4x menos 5, então vamos encontrar f2 e f'2. Sem saber o que é a equação de função f. Então, primeiro, f de 2, por quê? Só para olhar. Vamos supor que temos a equação f de x. Por que essa reta é reta tangente, por exemplo, esse é o número 2. Por que essa reta é reta tangente no ponto x igual a 2, com equação y igual a 4x menos 5? Então, o ponto de interceptação com a reta tangente, com o gráfico da função,
vai ser esse ponto com x igual a 2. Mas esse ponto é sobre a reta e também é sobre o gráfico da função. Então, a coordenada desse ponto pode ser obtida pelo valor y sobre a reta. Ou seja, o ponto vai ser f a igual a 2, mas f de a vai ser igual de 4a menos y, menos 5, que vai ser os valores sobre a reta tangente, que vai ser 4 vezes 2 menos 5. Vai ser 3. Então, esse ponto vai ser o ponto 2 e 3. Que 3 é o valor da função f no ponto 2. Agora, f' de 2, que é derivada da função no ponto 2, é exatamente igual à inclinação da reta tangente naquele ponto. Logo, f' de a é a inclinação da reta tangente no A. A inclinação da reta tangente no A é número 4. Então, já sabemos esse número é número 4. Mais exemplo. Por exemplo, aqui, sabendo como derivar a uma função não ajuda tanto, mas sabendo as noções sobre as retas tangentes, a derivada de uma função vai ajudar para encontrar esses valores. Então, aqui, se a reta tangente, de novo, sobre esse gráfico, no ponto 4 e 3, passa desse ponto 0 e 2, vão perguntar qual vai ser o valor de f no ponto 4, qual vai ser o valor da derivada de f no ponto 4. Nem temos a equação da função f, nem temos a equação da reta tangente. Mas aqui, para resolver, primeiro nós podemos escrever a equação da reta tangente, porque a reta tangente tem esses dois pontos, 4 e 3, 0 e 2. Já sabemos como podemos escrever a equação da reta pelos dois pontos dados sobre essa reta. Então, a equação pode ser escrevendo assim: y menos y0, a inclinação fica obtida y1 menos y0 sobre x1 menos x0, x menos x0. Esta é a equação da reta passando por pontos x0, y0 é x1 e y1. Então, pela dessa fórmula, podemos que aqui, esse é a inclinação da reta. Então, m, que é a inclinação da reta, pode ser obtida assim, usando os pontos 4, 3, 0 e 2. 3 menos 2, 4 menos 0, vai dar 1 sobre 4. Essa é a inclinação da reta tangente em 4 e 3. No ponto 4 e 3, pertence à curva F.
Então, pela definição, já sabemos que a inclinação da reta tangente naquele ponto deveria ser o valor da derivada de f naquele ponto. Logo, f' de 4 deveria ser igual a 1 sobre 4. Agora, para procurar o que é o valor de f de 4, deveria ser 3. Se a reta tangente é y igual a 4. Oh. Então, nós podemos imediatamente escrever que F4 também deveria ser o número 3, porque o gráfico está passando pelo desse número. Não precisa calcular, não precisamos procurar a reta tangente e colocamos número 4 nessa equação para procurar o ponto 3, porque realmente o ponto 3 é o valor da função nesse ponto. Então, existem muitos exemplos. Outro exemplo que eu gostaria de dizer é sobre determinação que se realmente existe de derivada de f no ponto 0 ou não. Pela definição. Então, aqui podemos usar a definição da derivação para procurar saber se f' de 0 existe ou não. Então, pelo que já vimos na aula hoje, f' de 0 deveria ser igual ao limite de f de x e menos f de 0 sobre x e menos 0, quando que x tende a 0. Então, para a função f, temos limite de x e seno 1 sobre x e menos valor 0 sobre x e quando que x tende a 0. Simplificamos algebricamente e vimos que esse é o limite do seno de 1 sobre x e quando que x tende a 0. Mas esse limite não existe porque vai ser o limite de seno no infinito. A função seno nesse intervalo está oscilando entre os valores de menos 1 e 1. E não existe nem limite à direita nem à esquerda para essa função. Professora, sua voz ficou toda, não consegui entender. Robótica. Não conseguiu entender esse exemplo mesmo? Continua muito robótica a sua voz. Com licença. Ah, deu certo agora. Acho que é porque a internet deve ter oscilado. Então, esse limite não existe. Então, a derivada da função f no ponto 0 não existe pela definição. Então, a definição está dizendo que f' de 0 vai ser esse limite desde que existe. Mas porque esse limite não existe, então a derivação de f nesse ponto não existe. Agora consideramos outro exemplo, g. Ou não? Vamos ver o que aconteceu para a função g. Será que a derivada existe? Então, para a função g, g' de 0, nós calculamos da mesma maneira. Limite de g de x e menos g de 0 sobre x e menos 0, quando que x tende a 0, vai ser limite de x elevado a 2, seno 1 sobre x dividido por x quando x tende a 0. Mas isto fica igual ao limite de x
seno 1 sobre x quando que x tende a 0. Porque o limite do seno de 1 sobre x não existe, nós não podemos escrever limite do produto como produto dos limites. Mas o que podemos usar é o teorema do confronto aqui. O teorema do confronto está dizendo que essa função sempre está entre do vou escrever. Esse limite sempre está entre o limite de x e o limite de menos x, quando que x tende a 0. Por quê? Porque o valor do seno, independente do radiano, é sempre entre menos 1 e 1. Eu deveria também considerar isso. Então, eu posso dizer que o x de seno 1 sobre x sempre fica entre o número de x, limite de x, e o limite de menos de x, quando que x tende a 0. Porque essas duas funções aqui têm limite no ponto quando que x tende a 0. Esses limites são iguais, são igual ao número 0. Pelo teorema de confronto, a função que fica no meio deles, tá bem? Deveria ter essa função. Deveria ter o limite dessa função. Quando que x tende a 0, vai ser igual aos limites dessas funções. Então, tem limite, o valor desse limite vai ser igual a 0. Aqui, gelinha de 0 igual a 0. Então, para finalizar essa aula, só queria explicar uma coisa, uma aplicação da economia sobre a taxa instantânea da variação. Realmente, taxa instantânea da variação para, por exemplo, uma função de custo na economia é exatamente a calculação da derivação da função dado para custos. Então, essa taxa instantânea, que vai ser a derivada da função, se chama custo marginal. Ou em inglês, é revenue function ou marginal revenue. Agora, podemos perguntar assim, vamos supor o custo de produzir alguns objetos por unidade em termos de dólares, dado pela uma função de forma c de x igual 30 mais x elevado a 2. Então, a taxa média de variação de C significa que, por exemplo, no intervalo x igual 10 e x igual 20, vai dizer que o valor médio de dólares que nós deveremos custar para produzir mais 10 produtos, de 10 até 20, vai ser qual? Ou seja, para resolver esses tipos de problemas, a taxa média de variação de C em relação a x, e quando que x tem um incremento ou uma variação de 10 até 20, vai ser igual de delta C sobre delta x, ou seja, consideramos C de 20 menos C de 10 sobre a diferença de 20 menos 10. Calculamos colocando nos valores da função, vai ser esses valores. Então, dizemos que a taxa média de variação dessa função vai ser número 30. Ou seja, isso significa que já produzimos 10 unidades desse objeto. Agora precisamos produzir mais 10 desse objeto. Quantos dólares nós precisamos gastar para produzir mais 10 produtos? Precisamos de 30 dólares para produzir mais 10 produtos de 10
até 20. Mas quando que perguntam sobre custo marginal, por exemplo, no ponto x igual a 10, isto é equivalente de dizer taxa instantânea ou equivalente de dizer eu já produzi 10 objetos. Só queria saber, se quiser produzir só um objeto extra, quantos dólares deveria gastar para produzir só um produto extra? Ou seja, aqui nós consideramos a taxa de variação para x igual a 10 e x igual a 11. Então, eu queria saber quantos dólares deveria gastar para produzir de décimo objeto para o primeiro décimo objeto. Isto vai ser calculado pela derivação da função c de x. Podem usar, se saber, podem só calcular f' no ponto 10. E vocês podem usar pela aula hoje a definição que aqui, porque temos taxa de variação, a nossa variação vai ser 1, então nós temos delta de c sobre delta de x, que vai ser o número 1. E delta de c vai ser a diferença entre C11 menos C10. Colocando os valores dentro dessa função, vai dar igualdade. C de 11 vai ser 30 mais 121 menos C de 10, que é 130. Então, vai ser 30 mais 121 menos 130. Então, o resultado vai ser 21. O que significa isso? Significa o custo de dólares para produzir mais unidades, só uma extra unidade. Quanto que já produzimos 10 objetos, vai ser 21 dólares. Mas a taxa média para produzir mais 10 objetos vai ser 30 dólares. Então, esses foram os assuntos da aula de hoje. Por favor, façam os exercícios baseados da apostila no Google Drive. O exercício 1.2.1, que é os exercícios sobre a derivação simples, números 1 e número 2.